Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós nesse dia 30 de junho, terminando esse mês, nesse domingo, dia dos festejos São Pedro e São Paulo Apóstolos. Lembrando que mês de junho é mês das quadrilhas, porque a gente faz homenagem a São João Batista, a Santo Antônio e São Pedro. São os três santos importantes. Aqui nos diz: Pedro, escolhido por Cristo como fundamento da sua igreja, dele recebeu as chaves do reino dos céus. Pastor do rebanho santo, confirma na fé os irmãos. Ele e seus sucessores são o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Paulo, incorporado ao colégio apostólico pelo próprio Cristo no caminho de Damasco, foi escolhido para anunciar seu nome aos povos. É o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo dos gentios. Com Pedro, fez ressoar a mensagem evangélica no mundo mediterrâneo. Ambos selaram com o martírio em Roma, pelos anos 67. Seu testemunho ao Senhor. A Dispositius Mysterium relata sua solenidade no dia 29 de junho. Da hoje, na festa de São Pedro e São Paulo, dia 30, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé neste domingo, terminando este mês, agradecendo a Deus pelo dom da vida, nós aqui celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, esses dois grandes fundamentos da igreja. Pedro, autoridade, o primeiro Papa, aquele que recebe de Jesus as chaves, que faz a profissão de fé. Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem convertido, aquele que passa o resto da vida depois de Damasco, se preparando para anunciar o Evangelho, autor da maior parte do Novo Testamento, as cartas paulinas. Então a igreja tem esses dois gigantes como seu fundamento. Um representa a instituição da igreja, o outro representa a igreja missionária, que sai pelo mundo afora anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. A vida é assim. Esses dois que não conseguiram, de ideias diferentes, pensamentos diferentes, histórias diferentes, e que não conseguiram trabalhar juntos, porque tinham modos de ver Jesus Cristo diferente, e graças à separação deles, graças às diferenças deles, a igreja se expandiu. O Pedro representa o papado, representa a instituição igreja, aquilo que nos une. Paulo, o grande missionário que vai levando Jesus Cristo a todos os povos. Um homem que se converteu depois de perseguir muitos cristãos. O evangelho que nós temos é um momento de reflexão na vida de Jesus, em que Pedro salva a situação. Depois de um certo período da missão de Jesus, antes de começar a ir para Jerusalém, Jesus faz uma revisão de vida. Que dizem aí ser o Filho do Homem? A primeira resposta são de profeta: Elias, João Batista, alguém. São todos personagens do Antigo Testamento. Ninguém percebeu ainda que Jesus é o Messias, que Jesus é o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus. As pessoas ainda não sabem disso. E Jesus volta para eles: E vocês? Quem dizem que eu sou?
Pedro responde: tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que deve vir. Pedro faz a sua profissão de fé, e todo ser humano que faz uma profissão de fé, viu, tem a sua responsabilidade. Então Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Você não é filho do Deus morto. Você não é filho do bezerro de ouro. Você é filho do Deus vivo. Para quem faz uma profissão de fé, tem o preço de se fazer uma profissão de fé. Pedro agora é responsabilizado, viu? Diante disso, Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Pedro agora, diante da sua profissão de fé, é a pedra na qual será construída a igreja de Jesus Cristo. E nada poderá destruir. Nada poderá destruir. Por mais que a igreja às vezes seja atacada, por mais que seja ignorada, a igreja permanece fazendo a sua função: anunciar Jesus ressuscitado e o reino de Deus. Por mais que a igreja às vezes entre no descrédito por causa dos pecados dos seus membros, ela ainda continua tendo essa missão. E aquilo que Pedro liga aqui será ligado no céu. O que desligar aqui será desligado no céu. E aí a gente lembra o que é isso. Isso é aquilo que nesse mundo se faz à vontade de Deus, estará em comunhão com o céu. Aquilo que a gente faz que não está ligado à vontade de Deus, será desligado do céu. Estar ou não estar ligado depende do nosso modo de viver. Depende se nossa vida ela está alicerçada e construída, e o nosso modo de agir, falar, se comportar está fundamentado na vontade de Deus. Quem é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, é aqueles que fazem a vontade do Pai. Esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã. A vontade de Deus é essa. Não adianta chamar Jesus de Senhor, 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 pregamos, expulsamos demônios. Não, vocês não fizeram a vontade. Vocês não fizeram a vontade de Deus. Vocês não realizaram a vontade de Deus. É aquilo que às vezes a gente escuta e que não tem muito fundamento. Se entregue para Jesus. Se entregue para Jesus. E aí a gente vai vendo os escândalos por aí. Se entregar para Jesus significa eu começar a ter dentro de mim a consciência que Jesus tinha. Eu começar a ter dentro de mim a mesma coragem que Pedro tem de fazer uma profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aguentar a consequência disso. O problema de Pedro, que Pedro ainda é um homem em construção de fé. Esse Pedro, depois do anúncio da paixão, vai chamar Jesus do lado, só que isso não te aconteça. E esse Pedro que faz uma profissão de fé será chamado de Satanás pouco depois. Porque ainda é um homem que não tem uma clareza da fé. Pedro e Paulo vão mostrar a sua fé no martírio em Roma, lá pelo ano 67, possivelmente. Esses dois que deixaram a igreja, expandiram o cristianismo pelo mundo afora, que hoje são os alicerces da sua diferença, da união com a fé em Jesus Cristo, se tornaram homens fundamentais. E por isso nós celebramos no final desse mês a memória de São Pedro e São Paulo. Que a gente tenha bons papas, viu? Apesar do mundo polarizado, de às vezes alguns movimentos aí extremamente radicais e conservadores se manifestando, mas tenhamos bons papas que anunciam o Evangelho de Jesus. Que tenhamos bons missionários que levem Jesus para todos os cantos, como Paulo fez. Que mesmo na prisão preso, não se descuidava de escrever para suas comunidades, animando cada uma na fé, na oração, no conhecimento de Jesus, resolvendo problemas, orientando incansavelmente a cada um para acreditar no Deus verdadeiro, para fazer a vontade de Deus, para realizar e fazer com que a igreja de Jesus cresça e que nada possa destruí-la. Que Deus possa iluminar e abençoar todos nós e que São Pedro e São Paulo interceda por todos nós. Um abraço, até mais.